Tarde. Eu quero, com muita alegria, saudar a todos aqui presentes para esse nosso segundo encontro neste ano, no grupo do MMI, Ministério da Melhor Idade. Vamos ter mais um programa que nós fazemos sempre bimensalmente. Mês sim, mês não. E geralmente a gente começa com um grupo pequeno e o grupo vai sendo aumentado. Eu espero que aumente, porque eu esperava muito mais pessoas, né? Mas alguns esquecem, né? Outros têm impedimento real. De qualquer maneira, bem-vindos os que estão aqui e que nos alegram muito com a sua presença. Eu quero, já de início, agradecer o reverendo Fernando pela colaboração no programa dessa tarde. E, com isso, eu passo já a palavra a ele, ele vai nos conduzir na parte devocional. Que bom que Deus nos permite, nesse dia, nos encontrarmos novamente aqui neste local, nesse novo encontro da terceira idade aqui da nossa igreja. Nós vamos fazer uma oração e eu vou convidar o nosso irmão Wilson Lopes, para nos conduzir nessa oração. Vou levar o microfone ao senhor e nós também queremos saudar o pessoal da internet que está nos acompanhando através do nosso canal. Esperamos que aí onde você está nos acompanhando, você também se sinta verdadeiro participante desse encontro aqui. Vamos orar com o senhor Wilson. Senhor, nós te agradecemos por esta reunião, por este ministério da terceira idade, mas queremos também te agradecer pelo motivo que aqui nos traz hoje, através desta reflexão da tua palavra. Em primeiro lugar, pelo chamado que recebemos de ti para aceitarmos a Jesus Cristo em nossos corações. Agradecemos a Deus por este privilégio que o Senhor nos dá. Mas também, ó Deus, te pedimos que, através deste chamado, nós possamos saber qual é a nossa missão para levar o teu evangelho àqueles que não te conhecem. Ajuda-nos a testemunhar de Cristo em nossa vida, no nosso viver, nas nossas atividades, no lar, no trabalho, aonde estivermos. Que as pessoas vejam em nós
vidas mudadas, transformadas pelo poder do Teu Espírito. Dá-nos a Tua bênção nesta hora, através da palavra do Teu servo. É o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de convidá-los a abrirmos juntos as Bíblias. Temos aí nos bancos essas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós estamos no período entre a ressurreição e a ascensão. Vocês se lembram quantos dias Jesus passou com os discípulos dele entre a ressurreição e a ascensão? 40 dias. Foram dias extraordinários e muito importantes. Por que Jesus Cristo não subiu ao céu imediatamente depois de ter ressuscitado? Ele ficou 40 dias, porque havia algo importante a fazer. Ele ficou aqueles dias procurando seus discípulos, homens e mulheres. Porque, muito embora eles tenham convivido com Jesus Cristo durante os 3 anos de trabalho, de ministério de Jesus como o Messias, eles não tinham compreendido tudo o que eles precisavam entender. Eles precisavam de uma recuperação. Eles precisavam ser reorientados, serem restaurados. Por isso Jesus passou 40 dias. Jesus os procurou, a cada um deles. E aqui no Evangelho de João, nós encontramos algumas dessas ocasiões em que Jesus procurou os discípulos. E no capítulo 21, nós encontramos a 3ª vez que Jesus procurou os discípulos reunidos. No capítulo 20, ele fala das 2 primeiras, mas no 21, da 3ª. Eu gostaria de ler a partir do comecinho do capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse encontro é um evento fundamental na vida desses discípulos, porque esses 7 discípulos que Jesus procurou no Mar da Galileia, ou como João no Evangelho chama, o Mar de Tiberíades, é o mesmo lugar, outro nome para o mesmo lugar. Eles encontraram Jesus 2 vezes, com exceção de Tomé, que encontrou Jesus só uma vez, antes deste encontro. Lá em Jerusalém. Mas Jerusalém era uma cidade de grandes emoções. Jesus, quando foi celebrar aquela Páscoa, ele entrou e as pessoas o receberam como um rei. E os discípulos ficaram animados com o pensamento de que Jesus iria ser uma grande autoridade em Jerusalém. Mas os dias se passaram e Jesus acabou na cruz. E a grande tristeza, o grande desânimo. Acontece que ao terceiro dia, no primeiro dia da semana judaica, chamado Yom Rishon, quando as mulheres foram ao túmulo para terminar de embalsamar o corpo, o túmulo estava vazio. Ninguém estava lá, a não ser os anjos, que falaram para elas, ele ressuscitou. E aquela mensagem começou a trazer de volta o ânimo e a alegria para eles. Depois, eles estavam numa casa, portas trancadas, e Jesus apareceu e encontrou cada um deles. Eles estavam lá, menos Tomé, e Jesus desejou a paz de Deus sobre eles. Paz do Senhor. 7 dias depois, Jesus voltou àquela casa, e lá estava Tomé. E Jesus encontrou os 12, melhor dizendo, os 11, incluindo Tomé. Judas já havia se suicidado. Depois Jesus disse para eles, agora vocês voltem para a Galileia. A Galileia era a região deles, era a casa deles. Eles estavam acostumados àquelas colinas, àquele grande lago chamado de mar. Estavam acostumados às estradas sinuosas, estavam acostumados às plantações de cevada que eles tinham, de trigo. Um tempo para eles se refazerem, um tempo para reconstruir, para acalmá-los. Eles precisavam comer, por isso eles pensaram, vamos pescar. Pedro disse, vou pescar. E os outros falaram, nós também precisamos comer, precisamos dar a comer nossa família, vamos pescar. Foram pescar e durante uma noite inteira tentaram e nada conseguiram. Quando estava amanhecendo, eles já estavam voltando. Lá na praia estava Jesus. Eu imagino essa cena, o barco chegando à margem e aquela neblina do raiar do dia, eles vendo a terra se aproximarem em um vulto na praia. E aquele vulto diz, vocês têm algo aí para nós comermos? Voz forte. E eles respondem desanimados, não. Então, aquela pessoa diz, então voltem e lancem a rede agora à direita do barco. E achareis. Eles então obedecem àquela voz, fazem o que foi dito, e a rede se enche de uma hora para outra. Por horas, nada. E agora, de uma hora para outra, a rede está cheia.
E quando isso acontece, o evangelista João, um dos filhos de Zebedeu, como diz aqui o texto, olha para Pedro e diz: é o Senhor. Aquele lá é o Senhor. E Pedro então coloca a sua túnica, porque ele havia tirado ela enquanto estava no barco, vai para a água. Eles estavam a cerca de 90 metros da margem. 200 côvados significa, na nossa medida de metro, isso, cerca de 90 metros. E Pedro então se lança na direção daquela pessoa que ele ouviu João dizer: é o Senhor. Os outros chegam, arrastando a rede, conseguem colocar os peixes do barco. Mas quando eles chegam, já há fogo, já há pão e já há peixe. A refeição já está pronta. Aí o Senhor pergunta, não pergunta, Jesus diz: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro volta correndo ao barco. Pedro é sempre afoito, sempre acelerado. Ele volta correndo ao barco, pega alguma coisa, traz, e Jesus diz a todos: vinde, comei. E ali acontece uma refeição silenciosa. Silenciosa. A presença de Jesus preenche, não há necessidade de palavras. A presença de Jesus dá sentido àquilo. Eu quero destacar aqui, de acordo com o tema também que nós temos hoje aqui, missões, um dever de todos, algumas verdades que eu acredito que nós podemos aplicar a nós. A primeira verdade é que eles eram pescadores. Eles sabiam pescar. E Jesus não os repreende por estarem pescando. Não há nenhuma repreensão de Jesus. Nenhuma. Mas há uma orientação. Se vocês estão pescando, pesquem assim. Lancem à direita do barco. Nós, cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem dons, cada um de nós tem talentos naturais. Cada um de nós, durante a vida, adquire conhecimento. Cada um de nós, durante a vida, acumula um tesouro. Cada um de nós. As leituras que fazemos, os contatos que nós temos. Sabe, todos nós somos abençoados por Deus, como esses homens foram. O que há de acontecer conosco é pescar, é viver, é fazer o que fazemos do jeito de Cristo. É lançar a rede como Cristo diz. É isso que importa. Eu tive há pouco tempo, algumas semanas, a oportunidade de ir à Tunísia e visitar o trabalho missionário de um irmão nosso, que a nossa igreja está ajudando a sustentar lá. Um engenheiro agrônomo, que Deus o chamou para isso. Mas lá também eu conheci médicos, estão lá também por vocação de Deus. Lá eu também conheci educadores, assistentes sociais, e ainda há muitos outros que eu não conheci, mas que estão lá. Pessoas qualificadas, mas estão lá, porque Deus disse a elas: vocês vão lançar a rede de vocês lá na Tunísia. Trabalhando naquilo que sabem fazer, naquilo para o que foram treinados. Estão lá, podiam estar em outros lugares, mas Deus disse para estarem lá. E estão servindo a Cristo. Cada um de nós tem uma vocação.
Talvez nós nunca saiamos da nossa cidade. Eu conheço pessoas que nascem, vivem e morrem na sua cidade. Então é ali que essa pessoa, como sendo um crente no Senhor Jesus Cristo, sendo uma pessoa que conhece a Deus pessoalmente, lançará a sua rede, viverá segundo a palavra de Cristo. Há uma outra verdade que eu gostaria de destacar para nós nesse texto. A verdade de que Jesus é quem inicia tudo em nossa vida. Quando eles não pescaram nada, Jesus mandou que eles voltassem e Jesus providenciou que os peixes pulassem dentro da rede. E quando eles voltaram à margem, já havia uma refeição. Jesus não precisava que eles voltassem a pescar, mas Jesus queria que eles voltassem a pescar, porque agora eles tinham algo para trazer. Então Jesus Cristo diz: agora que vocês pescaram, tragam alguns dos peixes que vocês pegaram. Agora vocês têm algo a trazer a essa refeição, mas quem começou a refeição foi Jesus, não foram eles. A graça de Deus é o início da vida. O salmista diz: a tua graça é melhor que a vida. É Deus que inicia todas as coisas. E a graça de Deus nos aquinhoa, nos dá bênçãos. Deus, na sua graça, nos dá a condição de contribuir. Então eles tinham peixes agora. Peixes que eles podiam trazer e contribuir. Mas peixes que eles pescaram só porque Jesus Cristo os ensinou a pescar. E disse a eles o que fazer. Eu creio que esse texto é um texto que tem uma aplicação muito, muito clara em nossas vidas. Uma aplicação que nos mostra que nós estamos neste mundo, a vida que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá, é uma vida preciosa. As bênçãos que Deus nos dá, sejam quais forem, a bênção de saber algo, a bênção de ter amigos, a bênção de possuir algo, seja qual for a bênção que Deus nos dá, nós devemos entender que tudo isso deve ser veículo e instrumento para servirmos a Deus. São esses peixes que nós trazemos, que Jesus diz: traga alguns desses peixes. Vocês se lembram quando Jesus Cristo estava falando à multidão e já era tarde e as pessoas estavam com fome, os discípulos falaram para Jesus: despede as multidões para que eles possam voltar para casa para comer. E Jesus Cristo falou: mas o que vocês têm aí? Temos alguns pães e alguns peixes, então traga para mim. E Jesus multiplicou. Jesus multiplicou aquilo. E alimentou a multidão. Jesus também contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Vocês se lembram dessa parábola? Aí eles arrastam a rede, aí eles tiram os peixes que convém e guardam e aproveitam, e os que não convém lançam fora. A figura da rede como uma figura do reino de Deus. Nós somos servos de Deus, súditos do seu reino. Eu queria encerrar contando uma experiência que eu ouvi de um amigo. Eu vou falar para você, é uma pessoa muito chata. Eu tenho que dizer isso, ele é chato. Ele é muito chato. Ele é tão chato e poucos são amigos dele. Mas depois que ele vence a barreira da chatice, aí você acostuma ou ele para de ser chato. Alguma coisa acontece, não sei o que acontece. Esse amigo não é de Campinas, hein? Deixa eu dizer isso para você. Eu estava conversando com ele alguns dias e ele me falou:
ele teve um acidente de moto e ele era a única pessoa na casa dele que acreditava em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Seus pais não acreditavam, só ele. Ele teve um acidente de moto e ele foi dado como caso perdido à primeira vista. No primeiro momento que ele foi recolhido ao hospital, os médicos acharam que realmente ele não tinha chance. Ele estava muito machucado. Mas Deus abençoou esse rapaz. E esse rapaz, ele por dezenas de cirurgias, dezenas. Ele ficou 3 anos praticamente dentro de um hospital. Saía e voltava. Mas logo naqueles primeiros momentos, ele foi transferido para um hospital em Brasília. Ele mora em Goiânia. Ele foi transferido para um hospital em Brasília. E nesse hospital em Brasília, ele ficou 30 dias entubado, consciente. Eu não sei como ele conseguiu. E quando ele seria operado no dia seguinte, a mãe dele, que o acompanhou esse tempo inteiro, a mãe dele viu que ele estava muito nervoso e com muito medo. A mãe dele percebeu. Muito medo. E a mãe dele então falou para ele: meu filho, o que está acontecendo? Você está bem? Como você está? Você está com medo? Naquele dia, ele, que não falava, obviamente, ele escreveu num papelzinho que ele usava. Ele falou: estou com muito medo. E estou muito cansado. Mas sou feliz com Jesus. Ele foi para a cirurgia e Deus abençoou. E é mais uma cirurgia que foi bem sucedida. Quando ele começou a se recuperar, voltar para casa, estar mais tempo em casa, a primeira chance que ele teve, ele foi à igreja. E quando ele foi à igreja, a mãe dele o acompanhou. Ele mal podia andar, estava na cadeira, a maior parte do tempo na cadeira de rodas. Hoje ele já anda, se arrastando, mas anda. E a mãe dele foi com ele aquele dia pela primeira vez. E a mãe dele nunca mais deixou de ir à igreja. Sabe, muito tempo depois, a mãe dele contou para ele: a minha conversão a Cristo foi naquele dia, no quarto de hospital com você. Você estava cansado, com medo. Mesmo assim, você confiava em Cristo. Aquele dia, eu entreguei minha vida ao Senhor. Jesus também. Sabe, mesmo na pior das condições, um discípulo de Cristo produz fruto. Mesmo na pior das situações, o Gilson, o meu amigo lá de Goiânia, testemunhou de Cristo e uma vida foi transformada. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto. Traga alguns dos peixes e vamos comê-los juntos. A vida humana só faz sentido pleno quando a gente encontra o autor da vida e come junto com ele e vive com ele. Vamos orar a Deus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui de ler esse texto da Bíblia, de novamente verificarmos que o Senhor é que dá sentido às nossas vidas. Às vezes a gente vive e mesmo tendo recursos, a gente não sabe o que fazer, não sabe como ser. Às vezes a vida é sentido como eles que ficaram pescando e nada apanharam. Mas quando o Senhor se faz presente, quando o Senhor nos encontra, quando nós reconhecemos quem é o Senhor, algo grande começa a acontecer conosco, algo novo. E nossa vida ganha então esse sentido maior e melhor. Ó Deus, que essa verdade possa renovar nossas vidas nesse instante,
possa nos levar adiante, para vivermos uma vida de fato de grande significado. Que tudo aquilo que o Senhor nos tem dado nesta vida, todas as bênçãos, nós possamos fazer disso um instrumento para a glória do Teu nome, para beneficiar e para engrandecer o Teu reino. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Então, vamos agora prosseguir o nosso programa. Nós temos o privilégio de ter entre nós, desde alguns dias atrás, a nossa missionária como é que chama o lugar? Cidade do Cabo. Da Cidade do Cabo. Agora ele falou na Tunísia, lá, e eu fiquei balanceada aqui. Há quanto tempo você está lá? 5 anos. 5 anos. E ela tem ao lado dela também a filha, não é? Que trabalha lá. E então vamos ter agora o privilégio, não só de ouvir, mas também de ver, não é? Porque ela vai projetar, trouxe material fotográfico e nós vamos ter o privilégio de conhecer alguma parte desse trabalho tão importante. Ela deixou tudo aqui, as suas comodidades, e está lá falando, propagando o Evangelho de Cristo àquele povo. Então, sem mais delongas, a Silvia com a palavra. Obrigada, dona Alzira. Muito obrigada a todos, é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande estar aqui. E fiquei muito feliz, porque a minha chegada foi há 2 semanas atrás, e quando a dona Alzira falou que vocês tinham essa reunião agora, eu falei, eu quero vir, porque eu quero falar com vocês sobre o que nós estamos fazendo ali na Cidade do Cabo. Como a dona Alzira falou, eu e Laura, Laura, minha filha, chegamos lá em janeiro de 2008, para trabalhar junto com a Igreja Presbiteriana do Kenilworth. Nós estamos na África do Sul. A África do Sul é aquele país ao sul do continente africano, né? Toda a África tem 52 países. A África do Sul é o país ao sul, é o país de Nelson Mandela. Todos nós já ouvimos falar, de Nelson Mandela, um líder da libertação do país. E temos também a belíssima Table Mountain. É um monumento natural, né? Uma paisagem muito bonita ali. Desculpa, eu vou voltar. Ai, meu Deus, isso. Nós estamos lá pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Okay? É uma representação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? O trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil se estende para mais de 100 de campos missionários em todo o mundo. E nós, então, estamos com a IPB ali em Cidade do Cabo. Nós trabalhamos com a Igreja Presbiteriana do Kenilworth, como eu lhes disse, e junto conosco está, a foto está escura, a família do reverendo Gessé de Almeida Rios. Pastor Gessé é o pioneiro ali naquele campo, chegou já há 11 anos, e tem, então, os contatos mais antigos ali com a igreja. E hoje, pastor Gessé é o responsável pela base virtual da África Austral, que é um outro trabalho da Igreja Presbiteriana ali na África do Sul. A Igreja do Kenilworth é uma igreja multirracial, multicultural, multilinguística. Na verdade, a África do Sul é o país da diversidade. Para vocês terem uma ideia, na África do Sul nós temos 11 línguas oficiais.
O inglês é a língua corrente de comunicação entre todos os povos, mas são 11 línguas oficiais. E então, na igreja do Kenilworth, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito gostoso. É uma igreja muito aberta à recepção, né, de diferentes povos, de diferentes culturas. Na nossa congregação, nós recebemos cerca de representantes de 12 povos ou países diferentes. Então, é sempre muito, muito enriquecedor nós podemos congregar e adorar com gente de tão diferentes backgrounds. Eu não consigo a tradução. Origens. Ok. Então, ali eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com dos mais diferentes grupos. E eu fico assim muito satisfeita, porque nesse tempo todo, Deus permitiu que eu pudesse exercer os meus dons de serviço, de misericórdia, entre os diferentes projetos que a igreja desenvolve junto com os missionários brasileiros. Nós temos uma certa estratégia, que é propor alguns cursos aonde as pessoas possam vir e receber uma certa instrução, nada assim técnico, né? Mas, na verdade, a gente abre um espaço na igreja para que essas pessoas possam vir e participar dessas oficinas, né? Nós tínhamos a oficina de música, eu até coloquei ali em suspenso, porque há 1 ano e meio atrás, o pastor Marcos, que era o pastor que dirigia as oficinas, né, retornou ao Brasil. Então, por enquanto, a oficina de música está em suspenso, mas foi uma oficina assim, muito requisitada, e esse ano já temos o projeto de retomá-la no 2º semestre. Outra oficina era pintura em tecido, também com a esposa do reverendo Gessé, como professora. No ano passado, no 2º semestre do ano passado, tivemos curso de artesanato com diferentes, variados encontros, né? E foi muito bom, um grupo muito animado, pudemos produzir algumas coisas bem interessantes. E continuamos com a oficina de costura e computação e digitação. Agora, então, vocês pensam, mas isso é bem interessante, né? Vocês convidam as pessoas, elas vêm, aprendem alguma coisa, mas e o Evangelho? Bom, nós acreditamos que esse espaço que nós abrimos é um espaço de acolhimento, onde essas pessoas têm a oportunidade de compartilhar as dificuldades delas. Nós proporcionamos momentos devocionais e oramos com elas. E instruímos muitas vezes, baseados na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, é um instrumento onde a gente favorece aqueles que têm muito pouco e apresenta o Evangelho de Jesus. Essa, então, tem sido uma estratégia usada. Nós atendemos também várias famílias de refugiados. E, hoje em dia, o enfoque do projeto tem sido nas crianças, nos filhos desses refugiados. Um novo projeto a ser lançado no 2º semestre seria uma creche para o período da tarde. Na África do Sul, todas as crianças vão às 8 horas da manhã para a escola e saem por volta de 1, 2 horas da tarde. Só que os pais trabalham até às 6. Então, hoje nós apoiamos essas crianças em diferentes creches e escolas, mas a ideia é que a partir do 2º semestre a igreja ofereça esse cuidado extra, né, das crianças no período da tarde. E com isso, nós vamos poder trabalhar com essas crianças, né? Música, atividades, e ensinando a palavra de Deus e valores cristãos importantes para que elas cresçam firmadas, né?
Nós tivemos uma escola bíblica no começo desse ano, reunimos várias crianças da congregação e crianças conhecidas. Foi assim, um momento muito gostoso. E o que mais me anima é ver adolescentes da igreja local envolvidos no trabalho. Quando os missionários brasileiros fazem a parceria com a igreja, a ideia é que a igreja participe do trabalho. Nós ali estamos, claro, né, para trabalhar, mas para motivar que os cristãos daquela igreja possam trabalhar na evangelização. Nós temos muitos missionários em Cidade do Cabo, principalmente por causa do projeto de inglês. A Igreja Presbiteriana, a Agência Presbiteriana fez uma parceria com uma escola de inglês em Cidade do Cabo, aonde os missionários vão e passam ali por volta de às vezes até 2 anos, aprendendo, né, adquirindo fluência na língua inglesa. Com isso, temos famílias de missionários e missionários indo e vindo o tempo todo. E isso enriquece demais o nosso trabalho, porque a gente, então, pode servir como uma equipe, né? A escola é a South African Language Academy e tem produzido assim, muitos bons resultados nesses missionários que passam ali, aprendem o inglês e podem seguir daí para os diferentes campos onde eles vão ser enviados e usar o inglês, muitas vezes, no aprendizado da língua local. E essa é minha filha, Laura Cecília, é a minha filhona, completou 18 anos, agora em janeiro. E Laura, então, está planejando ir para a China no 2º semestre, para fazer um curso de 2 anos de mandarim. E daí, então, resolver, né? O que Deus vai mostrar na sequência. Vocês sabem aquela região onde acabou de ter o terremoto na China? É para lá que ela vai. Daí eu falei, ainda bem que o terremoto foi agora, né? Porque se fosse em setembro eu ia ficar muito nervosa. Mas então, essa é minha menina linda e tem sido uma parceira assim, muito valiosa. E eu vou sentir muita falta dela. Bom, e é isso então, né? Eu falei só um pouquinho do trabalho, mas me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Até poderíamos abrir para perguntas, dona Alzira? Né? Se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Diga, Carlos. 11. Todas são línguas correntes, mas em diferentes regiões. Inglês e africans são as mais faladas. Infelizmente, a minha limitação parou no inglês. Mas eu canto no coral da igreja e muitas vezes nós cantamos nessas outras línguas, né? E tenho conseguido cantar, pelo menos, mas aprender mesmo uma segunda língua, para mim, é um desafio. A partir, talvez, do 2º semestre ou do próximo ano, nós vamos ter aulas de Xhosa. Xhosa é uma das línguas. Agora, espera aí que eu vou tentar falar o nome da língua como deve ser. Espera aí, eu tenho que me concentrar. É Xhosa. Vocês escutaram o clique? É Xhosa. É que tem que fazer o clique e falar o O. Xhosa. Swahili não. Swahili é mais ao norte. A gente tem, eu vou tentar lembrar, Zulu, Xhosa, Sesotho do Norte, Sesotho do Sul, africans, inglês, falta 5. Tsonga, Tsonga. Bom, e mais 4.
Perdão, é uma lista grande. Uhum. O africano tem raízes no holandês, mas tem também palavras tribais, e inglês, alemão e flamenco. É uma mistura, mas quem fala holandês entende africano. Seria como o português e o espanhol, né? Que a gente muitas vezes entende o espanhol. Diga só. A África... certo. Uhum. Ok. A Sônia perguntou a questão da aceitação do Evangelho, né? A África do Sul é um país cristianizado. Todos já tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, de ouvir falar de Jesus. É um país aberto à pregação. Na verdade, a igreja reformada está lá desde os anos 1600, quando começou o aglomeramento urbano ali, né, em Cidade do Cabo. Mas, como é um país aberto para toda e qualquer religião, eles não têm nenhum impedimento. Então, nós temos muçulmanos, hindus, judeus, barrais, e mais uma série de outras seitas que são aceitos, eles são respeitados em igual nível, entendeu? É bem interessante. No Brasil, a gente ainda comemora os feriados religiosos cristãos. Lá nós comemoramos todo e qualquer feriado religioso. É muito interessante, porque eles colocam faixa, eles anunciam no rádio, os shoppings, as lojas estão todas lá com os cartazes, querendo agradar todos os clientes, né? Todos os fregueses. Mas, então, é um país onde existem igrejas cristãs, mas também uma série de outras religiões. Mas eu diria que o perigo maior é o sincretismo, porque muitos passam a ir numa igreja cristã, mas não deixam as tradições tribais, né? E a maior parte deles adora espíritos. Eles acreditam nos ancestrais. Tem muito a ver com a Umbanda, né? E o nosso próprio espiritismo, que eu imagino que tem características do pessoal que veio da África. Então, eles respeitam os ancestrais como se fossem pessoas que aconselham. E esse tem sido um desafio para nós, trabalhar na área de ensino bíblico, para que a gente possa confrontar esse tipo de crença, né? E colocar aquilo que a Bíblia prega. E nós temos vários casos, mesmo dentro de igrejas, de pessoas que continuam participando dos mesmos rituais. Agora, é uma situação delicada, porque o país, eles são extremamente tribais. Então, por exemplo, nós temos uma família roça na nossa igreja. O filho fez 18 anos e ele tem que passar por um ritual para ser aceito como do povo, como parte do povo, né? Como um coça. E esse ritual tem questões espirituais. Então, teve lá toda, né, uma preocupação de orientação para esse jovem, mas ele não pôde deixar de participar do ritual. É um processo, né, eu diria, é um processo. A África do Sul, há 20 anos atrás, ela estava sob o regime do apartheid. Então, legalmente, os brancos tinham mais direitos, vamos dizer assim, do que negros e coloreds. Isso também influencia nessa separação. Porque eles costumam dizer, não, isso é coisa de branco. Não, isso é coisa de preto. Eu acho a coisa mais estranha desse mundo. Mas eles falam, nossa, mas isso é tão colored. E eu acho assim estranho. Mas o que eu quero dizer é, nós no Brasil, a gente vive numa sociedade
né, multifacetada, mas, a princípio, nós temos uma cultura brasileira. A África do Sul tem grupos. Você tem que identificar para que grupo você está falando, para então tentar alcançar, né, usando muitas vezes questões do próprio grupo. Os refúgios que você falou, vem de onde? Moçambique, Zâmbia? Os refugiados, no passado, eles vinham muito de Angola, Moçambique, Congo, Burundi, mais recente, muitos do Zimbábue, que são países que passam, né, por situações de guerra e perseguição política, né? Hoje em dia, a África do Sul fechou para a entrada de refugiado. Tanto que o nosso trabalho, que era voltado... Bom, há 10 anos atrás, o trabalho ali era voltado para falantes da língua portuguesa. Por quê? Porque recebíamos muito angolanos e moçambicanos. O trabalho daí mudou um pouco para essas outras regiões, né? Na nossa igreja, nós temos gente do Camarões, de Ruanda, do Burundi, do Malawi. Então, já são variados. Mas, hoje em dia, com essa dificuldade do governo, né? O governo dificulta a entrada dos refugiados. Nós, então, estamos investindo naqueles que estão no país e constituíram família. Então, nós estamos investindo já nas crianças, né, desses refugiados. O objetivo, assim, o que a gente tem sempre em mente, o que a gente quer é inseri-los na sociedade sul-africana, participando de uma igreja cristã. Esse tem sido o nosso alvo. Mais alguma pergunta? Bom, eu continuo à disposição, né? Vou continuar no segundo tempo. Então, para qualquer um que queira ainda tirar, né, alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade, pela paciência, né? E gostaria de pedir que orem pelo trabalho, orem por mim, orem pela minha filha, porque nós sabemos que toda capacitação, toda motivação, nada vai ser suficiente se Deus não estiver no controle e na direção do projeto, né? Então, essa também é a nossa vontade. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Foi muito, muito interessante, sem dúvida. Eu acho que podíamos dar uma salva de palmas. E certamente vamos lembrar do seu trabalho e acompanhá-lo daqui mesmo, através das orações e o que pudermos fazer. Nós vamos prosseguir agora, faz parte ainda do nosso programa, um cântico. Vamos ficar em pé, estamos muito sentados, muito parados aí, vamos cantar. É um hino que fala das multidões que vivem perdidas, sem conhecer o caminho reto que conduz à felicidade eterna. Então, vamos fazer nessa hora o cântico. Depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco.
de ceifa, agora aproveitai. Servos de Cristo, uni as vossas forças, a escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, eu sempre estou convosco. Ouve a minha voz divina chama, e declamai em nome de Jesus, e para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, em convosco céu. Podem sentar-se. Vamos agora passar ao momento litero musical. Convido os participantes dessa parte a tomar lá os seus lugares e apresentar-nos os números preparados. Nós temos o James Ayres com violoncelo, o Sr. Ike com violino e harmônica, Carlos Alberto Sense com viola, Leôncio Menezes violino. Nós vamos fazer uma pequena modificação aqui na ordem do programa e vamos começar com outro talento do nosso Ike. O Ike é o violinista, mas agora ele se revelou um tocador de harmônica. A gente chama harmônica, mas é gaita de boca. Então vamos começar com isso para aquecer o nosso braço aqui.
Eu não sou declamadora, mas vou recitar uma poesia, não substituindo a querida Alzirinha, né? É de autor desconhecido. A aliança. Aliança, algema divina, a mais doce das prisões. Uma prisão pequenina que encerra dois corações. Rodinha frágil e fina, que mais parece um brinquedo. Com ela, qualquer menina prende o rapaz pelo dedo. Na mão direita figura como penhor da afeição, mas é completa aventura quando muda para outra mão. Elo de ouro, és a esperança das horas risonhas e calmas, felizes dos que na aliança acham a aliança das almas. Na velhice, lembra o enredo dos sonhos da mocidade. Depois, duas num só dedo, uma vive, a outra é saudade. Uma poesia antiga e linda, mas eu também não sei a autoria dela. Bom, mais alguém? Quem mais? Eu queria comentar que nós temos aqui na última página as datas dos próximos encontros. Aqui embaixo, programas do MMI em 2013. Então, agora em junho, vai ser, como já falamos, no dia 28, sempre na última sexta-feira do dia marcado. Em agosto, dia 30, outubro, dia 25, dezembro, dia 5. Eu ia dizer uma coisa que vai ficar para depois. Bom, se ninguém tem nada a dizer, não quer usar a palavra nessa hora, nós vamos passar para outra sala, onde o chá está à nossa espera. E lá podemos conversar, trocar ideias e continuar esses momentos tão agradáveis que nós estamos, pela graça de Deus, vivendo aqui nesta tarde. Não é? E eu, claro que convido a todos para voltarem no próximo encontro e nos próximos, que eu já mencionei. Todos têm as datas aqui.